Olá, seja bem-vindo de volta. Vamos iniciar então agora o tópico 1, que são os conceitos da LGPD. Então vamos dar uma olhadinha no que se trata a LGPD, da onde essa lei surgiu, alguns conceitos que são extremamente importantes para que você possa dar continuidade nesse treinamento. Talvez alguns você já conheça, mas é importante para que a gente possa balizar e deixar todos na mesma página sobre conceitos básicos para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos dar início aí ao nosso tópico. Então, nós vamos falar primeiramente sobre o conceito, né? Da onde surgiu essa lei, o que ela diz? Bem, a LGPD é a lei número 13.709, ela é uma lei de 2018, tá? LGPD, o acrônimo de Lei Geral de Proteção de Dados, e no primeiro artigo, a LGPD ela já traz sobre o que ela trata, que ela é uma lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então eu vou fazer aqui um parênteses. Por que ela diz que inclusive nos meios digitais? Porque ela é uma lei que ela se aplica não apenas a dados digitais, mas a qualquer tipo de dado. Ele pode estar no meio digital ou no meio físico, um papel, né, um papel impresso, um papel escrito à mão, um caderno, um livro, não importa onde esse dado está armazenado. Então ele pode sim estar em meio digital, mas não é uma obrigatoriedade. Então esse é o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar. LGPD não é uma lei de dados digitais, ela é uma lei de tratamento de dados pessoais, agnóstico aonde esse dado está armazenado. Legal? Então, dando continuidade aqui ao primeiro artigo, então, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, ou seja, não importa se esse dado está sendo tratado por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, a lei trata a pessoa, o que nós conhecemos como pessoa física, né? A gente tem o hábito de usar esse termo, a lei trata como pessoa natural, são sinônimos, ou por pessoa jurídica, ou seja, empresas, de direito público ou privado, o que significa que essa pessoa ela pode ser uma pessoa pública, pode ser inclusive uma empresa do governo. Então a lei ela vai se aplicar tanto a órgãos públicos, a empresas públicas, quanto a empresas privadas, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que é o famoso titular, que a gente vai ver já já. Então essa é a definição da LGPD, já no seu artigo 1º ela traz a sua definição. Um pouco de histórico, a LGPD ela entrou em vigor em 2018, tem um ponto que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que houve uma divisão, talvez você já saiba disso, em relação à data de entrada da lei e a data de entrada em vigor das sanções. Então houve um gap por conta da pandemia do Covid-19, então houve uma medida provisória que acabou permitindo com que as sanções elas fossem postergadas para que as empresas tivessem mais tempo para se adequar, visto que nós estávamos passando por um momento de pandemia. Mas ela começou a ser discutida por volta de 2016, foi quando entrou em vigor a GDPR, que é uma lei muito similar à LGPD. Na verdade, a LGPD é muito parecida com a GDPR porque nós nos inspiramos nela. Então, a GDPR ela atende à União Europeia, ela é uma lei de privacidade de dados, com um objetivo, com teor muito parecido com a LGPD. É claro, elas não são 100% iguais, existem algumas nuances, algumas diferenças, então elas não são 100% iguais, mas elas são bastante parecidas, até porque, como eu disse, a LGPD se inspirou na GDPR. Tá? Então aqui é só um pouquinho de histórico, mas fato é que a Lei 13.709 de 2018, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e essa é a definição da LGPD. Legal? Então, vamos dar continuidade aqui. Um ponto que foi muito importante que aconteceu em 2018, tá? Que foi a proteção de dados virar um direito
constitucional. Isso foi muito legal. Isso foi promulgado no dia 10 de fevereiro de 2022, uma emenda constitucional a 115, né, que é 115/2022, que é a 115 do ano de 2022, ela tornou a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, né, assim como a LGPD, um direito fundamental. Então é muito legal, vocês terão acesso a esta apresentação, onde você poderá ler com mais detalhes. Tem até aqui na apresentação a declaração do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando ele promulgou essa lei, tá? E então essa lei foi muito importante, trazendo como um direito fundamental, assim como diversos outros direitos, agora a proteção dos dados pessoais do cidadão, da pessoa natural, ela passa a ser um direito fundamental. Então isso aqui é muito legal, é um adendo aqui, isso talvez possa não alterar o teu objetivo, pode ser que isso não mude as suas atividades, o que você pretende fazer com a LGPD, consultoria, compliance interno, adequação interna na empresa, mas é importante você saber que a partir de 10 de fevereiro de 2022, a proteção de dados pessoais passa a ser um direito fundamental. Agora eu vou passar para você um vídeo, é um vídeo do Itaú, então os direitos autorais são do Banco Itaú, né, Itaú Unibanco S.A. É um vídeo que circulou nas mídias abertas, na televisão, sobre privacidade de dados pessoais. E é muito interessante porque ele faz com um tom de humor uma provocação sobre como os nossos dados são importantes e como eles estão expostos. E a partir daí a gente vai discutir um pouquinho sobre os conceitos, então, dos dados. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Ô, peraí! Esse RG na sua camisa é meu. Quê? É o CPF, telefone também. Não acredito. Você é o dono desses dados? Sou eu? Patrão Tenente dos Santos? Sim. Ah! Que isso? Eu sou teu fã! Eu tô com essa camisa porque eu te amo, cara! Me ama? Como é que você tá lidando com a fama? Que papo maluco é esse, cara? Não sou famoso, não. Teus dados são... Deixa eu te mostrar onde eu fiz a tatuagem com a senha do seu cartão de crédito. Ô! Eu tatuei. Não precisa não. Tá maluco, cara? Sai Deixa eu ver fora. essa biometria. Sai fora. Essa biometria na minha sala. Você acredita que... Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito para você confiar. Sai fora, cara. Eu te amo, cara! Muito legal, né? E é exatamente isso. Com esse tom de humor, eles, né, brincando com esse assunto, mas é um assunto muito sério, principalmente para uma instituição financeira. Claro que não apenas para instituições financeiras, mas para um banco a privacidade ela é realmente primordial, porque faz parte do cerne, do core do negócio. E a gente não quer ter os nossos dados expostos, principalmente os nossos dados financeiros. Então é muito importante para o banco ter toda a parte de compliance, de segurança e privacidade muito bem aguçada, muito bem apurada, muito bem executada. E essa foi a provocação do Itaú, e eu pego esse gancho exatamente para a gente poder começar a falar de dados, porque é uma lei geral de proteção de dados. Mas, Fabrício, o que são esses dados? Né? Que tipo de dados? Vamos dar uma explicadinha, então, sobre esses conceitos. Bem, para começar, eu sempre trago uma comparação que eu gosto muito de fazer, que é quando eu uso o termo manga. Né? Então, se você pensar num dado, o dado ele pode ser definido como uma informação que está fora de um contexto, ou não está dentro de um contexto. O que isso significa? Se quando eu falo aqui a palavrinha manga, né, você pode pensar que é a manga da camisa, você pode pensar que é a fruta deliciosa, né, a manga. Se eu falar com um pouquinho de sotaque, você pode até pensar que eu disse mangá, que é aquele desenho japonês. E aí, do que eu estou falando? A gente está se referindo ao que exatamente? A qual objeto? Então, quando a gente fala do dado, o dado é quando você tem uma informação que ela está fora de um contexto. Imagine que então eu fale para você o seguinte: a manga da camisa é curta. Então agora você sabe que eu estou falando da manga da camisa. Então agora eu tenho uma informação, porque eu peguei o dado camisa, o dado manga,
e coloquei eles dentro de um contexto, ou seja, a manga da camisa é curta, ou a manga da camisa está rasgada, ou a manga da camisa é comprida. Com isso, eu consegui colocar o dado camisa, o dado manga dentro de um contexto e passei a ter uma informação. Que informação que eu tenho? Que a manga da camisa é curta. Da mesma forma, se eu disser que a manga estava doce, a manga que eu comi estava doce. Então, eu estou colocando a manga dentro de um contexto de alimento, de comida. Então, eu estou falando da fruta manga e ela estava doce, ou ela estava ruim, ou ela estava podre, ou ela estava... enfim. Então, perceba que quando a gente fala de dado, eu estou pegando uma informação ainda fora de um contexto. Para que eu estou explicando isso? Para que você entenda que a lei não é uma lei geral de proteção de informação. Ela é uma lei geral de proteção de dados. Isso significa que eu não preciso ter um contexto para que a lei se aplique. Vamos para a prática? Basta eu ter uma lista de CPFs que a lei se aplica, porque aquele CPF é um dado pessoal, então a lei se aplica. Ah, mas eu nem disse para que eu tenho aquele CPF. Pouco importa. A lei ela é sobre dados, ela não é sobre a informação. Eu não preciso ter a informação da combinação daquele CPF, para que você usa, aonde ele foi capturado. Basta se eu tenho este dado, e este dado é um dado pessoal, a lei se aplica. E não estou dizendo que poderia ou não poderia ter a lista de CPF. Isso a gente vai construir aqui na nossa jornada do treinamento, que são os direitos, que são as bases legais, que são os princípios. Então, tudo isso a gente vai construir aqui durante o nosso treinamento. Mas entenda que dado é onde a lei se aplica. Então, eu não preciso ter um contexto, eu não preciso dizer que o CPF número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 é do Fabrício Rocha Alexandre, que mora na rua X, na cidade Y. Não. A lei não precisa de ter uma informação para ela se aplicar. Basta eu ter o dado, basta eu ter o nome, o endereço, o CPF, o RG, a CNH, um ou mais dados, a lei já se aplica. Legal? Então agora, dando continuidade nessa mesma linha, só para que a gente aprofunde um pouquinho mais e deixe bem claro esses conceitos, vamos falar então sobre os conceitos de dados, informação e conhecimento. Qual que é a diferença? Bem, então o dado, como eu já disse, é uma informação que está fora de contexto, ela é um insumo, é um material rico, mas ainda é a semente. Eu ainda não tenho ainda uma informação, eu não tenho algo que eu possa tomar uma decisão muitas vezes. Isso é o dado. Então ele é simples, ele é facilmente qualificado, transferido, categorizado, né? Então é um dado. RG, CPF, um nome, um endereço, são dados. A informação são os dados que têm relevância. São dados que eles possuem um propósito. E para eu ter uma informação, eu preciso de ter uma análise, eu preciso de ter um consenso em relação ao significado. Se eu tenho um monte de número solto, eu não tenho talvez uma informação, mas se eu disser que aqueles números fazem parte de uma relação de CPFs, de clientes em potencial para leads de vendas de produtos, agora eu já tenho uma informação. Então aquela lista que antes era um dado, eu passo a ter uma informação porque eu coloquei aquela lista dentro de um contexto. Isto é informação. E o conhecimento, ele é o próximo passo, ele é um passo a mais da informação. Ele é de difícil estruturação, normalmente ele é feito por pessoas, máquinas são difíceis de conseguir transmitir conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento vem muito do ser humano. Aí tem a questão do que nós chamamos de feeling, tem experiências passadas. Eu vou dar um exemplo, pegando o exemplo da camisa. Então, manga, dado. A manga da camisa é curta, é uma informação. Ou no estoque, eu tenho apenas camisas de manga curta. É uma informação. Legal? Então, manga de camisa, dado, informação, no meu estoque, no estoque da minha loja, eu só tenho camisas de manga curta. Então, eu tenho uma informação sobre a camisa. Como que eu faço, como que eu gero um conhecimento sobre isso? O dono da loja, baseado na sua experiência,
12 anos que ele tem aquela loja naquele mesmo lugar, lá em Florianópolis, em frente à praia e etc., né? Ele criou um conhecimento, ele construiu um conhecimento onde ele sabe que outubro é o melhor momento para compras de camisas de manga curta, porque a procura naquele local a partir de novembro aumenta e praticamente a venda é apenas de camisas de manga curta e não mais de manga comprida, porque não faz mais frio. Entenderam? Essa que é a diferença. E esse conhecimento depende de experiências anteriores, de talvez juntar muitas informações. Então não é só saber que no estoque não tem, é saber quando é o melhor momento de comprar, por que aquele é o melhor momento de comprar, como eu vou ofertar, que cores, que modelos, como que é a sazonalidade, como que é a característica daquele local. E pode ser que o conhecimento deste mesmo dono de loja de roupas para uma outra cidade, para, por exemplo, Gramado, é totalmente diferente. Porque em Florianópolis é calor, é praia, Gramado é serra, é frio. Então o conhecimento dele, gerado pela experiência de vendas de camisa de manga curta em Gramado, é totalmente diferente do conhecimento gerado por vendas de camisa de manga curta em Florianópolis. Então isso aqui é só um conceito para você entender a diferença de dado, de informação e de conhecimento. É assim que nós vivemos, é assim que nós utilizamos os sistemas de BI, sistemas de RP, sistemas de banco de dados. Nós não temos sistemas de banco de informações, são sistemas de banco de dados. Por quê? Porque é um monte de dado que está dentro de um sistema que está ali, armazenadinho. Quando o RP, quando o sistema de CRM, quando o sistema de e-commerce, como o sistema da empresa, que chama sistema de informação, exatamente. Então, quando o sistema de informação vai no banco de dados e junta uma série de dados, ele traz para você uma informação. Entendeu agora por que banco de dados chama banco de dados e por que sistema de informação chama-se sistema de informação? Exatamente por isso. Porque o banco de dados não te dá informação nenhuma, ele te dá apenas dado. Quem te dá informação é um sistema que sabe ler dados e compilar aqueles dados de uma forma que te traga a informação. Legal? Então, resumindo, a Lei Geral de Proteção de Dados olha para dados. Então, não imagine, não espere que você vai ser auditado, vai ser fiscalizado ou precisa adequar apenas as informações. Muito pelo contrário. Você precisa adequar tudo, inclusive o banco de dados, inclusive os dados, porque a lei é de dados. Legal? Bem, então dando continuidade aqui, mais um exemplo para a gente poder fechar esse assunto, tá? Passar a régua aqui no assunto conceito de dados, informação e conhecimento. O dado, como exemplo, ele poderia ser o peso e a altura de paciente. Então, o peso e a altura de um paciente é um dado, né? 1,80 m, 92 kg. São dados. O que seria uma informação? A partir dos dados anteriores, a partir do peso e da altura, é possível determinar o IMC do paciente. Então, se eu consigo determinar o IMC do paciente, eu já tenho uma informação. Qual é o IMC dele? E o que é o conhecimento? Consultando outras referências, consultando referências bibliográficas, a experiência do médico, padrões do mercado, padrões da medicina, recomendações de livros médicos, eu consigo falar que o paciente está acima ou abaixo do peso ideal. Isto é um conhecimento. E aí existe um último nível que nós nem vamos discutir aqui, que seria a sabedoria. Que aí, esse aqui é muito complexo dos computadores conseguirem executar. Mas aqui talvez seja um assunto para outra hora. Mas a sabedoria é quando o médico consegue, através da sua experiência, né, da sua sabedoria, indicar algo, determinar algo, imaginar que algo pode não estar dentro de um padrão, mas isso é muito tácito, é muito
do próprio médico. Perceba, por isso que a gente costuma dizer, olha, os mais antigos, os mais velhos são mais sábios, ou tendem a ser mais sábios. E isso não é por uma questão de estudo apenas, é por uma questão de vivência. Então a sabedoria tem muito a ver com a experiência. Só curiosidade, vamos fechar esse parênteses. O fato que esses últimos minutos que nós estamos falando aqui é só para você entender os conceitos e você entender o porquê que a lei trata dado, né? E o que é esse dado, que ele não é uma informação ainda e ele não precisa ser uma informação para você precisar adequar a lei. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Esse aqui é um fato bem interessante. Eu quis trazer essa teoria para a gente poder destacar a importância dos dados, que foi até o foco de trazer aquele vídeo para mostrar o quanto os dados são importantes e como os nossos dados estão expostos. A teoria dos 6 graus de separação é uma teoria, é um estudo científico de 1967, né? Ele foi desenvolvido pelo Stanley Milgram. Ele é um psicólogo e ele criou essa teoria lá em 67, dizendo que são necessários no máximo 6 laços de amizade, apenas 6 laços de amizade, para que 2 pessoas quaisquer no mundo estejam ligadas. Então significa que entre eu e qualquer pessoa do mundo, 6 laços nos unem. Para um lado, para o outro, um parente. Eu chego em qualquer pessoa do mundo com 6 passos. Bacana, né? Chega a ser até absurdo você pensar nisso. E no mundo digital? No mundo digital isso caiu para 3,74. 3,74. Essa teoria, obviamente, é de 67, a gente estava muito longe ainda das redes sociais, desse mundo digital que nós vivemos. Mas isso significa que entre eu e o Barack Obama, nós estamos a 3,74 graus, em média, claro, né? De distância. Então significa que entre eu e ele tem basicamente 4 pessoas. Então eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o Barack Obama. Você que está assistindo a minha aula, entre eu e você tem na média, menos que 4 pessoas. Então entre eu e você, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que te conhece. Essa que é a teoria. É assustador você pensar, né? Com tantas pessoas no mundo, a gente dizer que existem praticamente 4 pessoas só entre você e qualquer ser humano da Terra. É bem ousado. Mas o que eu quero dizer isso? Porque às vezes a gente acha que os nossos dados estão limitados ao nosso mundinho, né? É difícil, quem vai chegar até mim, né? Na verdade, não, muito pelo contrário. O seu dado, ele, além dele ter uma exposição muito grande, principalmente por conta da internet, das mídias sociais, os nossos dados eles estão aí abertos e entre você e o dado de uma outra pessoa só tem 4 pessoas no meio. Então, para chegarem até você, para buscarem os seus dados, para chegarem até as suas informações no mundo digital, é muito rápido e é muito fácil. Tá? Então, essa teoria ela vem só para potencializar o que a gente vem dizendo até agora, da importância dos dados. Como o dado, né, talvez seja chovendo molhado para você, talvez você já trabalhe com isso, já saiba disso, mas hoje é o grande diferencial competitivo das empresas e hoje é o grande diferencial competitivo de qualquer profissional, são os dados. Como você lida com esses dados, como você lida com as informações, como que você gera conhecimento, como que você gera sabedoria. Mas para gerar conhecimento e gerar sabedoria, você precisa de insumo, e o seu insumo são os dados. Então, esse é o grande negócio do século XXI. Dado e transformado em informação, transformado em conhecimento, transformado em dinheiro, e é assim que as empresas, as grandes big techs vivem. Hoje você acha que você não paga para o Waze, você acha que você não paga para o Google, você acha que você não paga para essas plataformas. Na verdade, você paga com o dinheiro mais valioso que você tem, que são os seus dados. Tem uma frase muito famosa que eu uso bastante, eu também sou professor universitário, uso muito com os meus alunos, que é, quando você não paga por algo na internet, é porque o produto é você. Então, quando você não paga para usar o Waze, é porque o produto é você.
é a sua colaboração dizendo que tem um acidente, a sua colaboração dizendo que tem um buraco na pista, é você compartilhando dados para dizer o trajeto que você faz, dizendo a média de tempo entre um ponto e outro para que eles possam sugerir caminhos para os outros motoristas, para que uma empresa possa vender publicidade para na hora que você passar em frente à loja dela e parar o carro, pular um pop-up no seu Waze dizendo, olha, aqui tem uma sorveteria nova, quer visitar? Ligue, fale agora, compre no iFood, etc. Então tudo isso é baseado em dados. Então quando você não paga por algo, não quer dizer que quando você paga também os seus dados não são coletados, são também. Mas quando você não paga, na verdade, é uma sensação de ser gratuito, uma sensação de não estar pagando, mas você está pagando sim. Mas você não está pagando com moeda financeira, você não está pagando diretamente com dinheiro, com real, com dólar, com euro. Você está pagando com os seus dados. Tá? Então, por isso, de estar reforçando esse tema para que você tenha ciência do que a gente está tratando, do porquê que isso virou uma lei. Tá? Porque realmente o dado hoje é o grande diferencial e é o que você pode ter de mais premium dentro da sua vida pessoal e profissional. É aquilo que você tem de mais importante e é aquilo que, obviamente, todas essas grandes empresas querem. Né? Me passa como que você faz, aonde você vai, se você gostou, se você não gostou, o que foi bom, o que foi ruim, e isso tem muito valor. Isso vale dinheiro, não é pouco dinheiro. Né? Tanto que as Big Techs que trabalham com dados são as maiores empresas do mundo. Tá? Legal, então vamos lá, dando continuidade então sobre os conceitos de dados. A gente falou de dados, o que é dado, o que é informação. Vamos falar sobre os conceitos de dados para a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei, então, é uma lei sobre o tratamento de dados pessoais. Então, vamos contextualizar. O que é dado pessoal e o que é tratamento de dados? Então, dado pessoal é qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa. E eu já dei vários exemplos aqui. Nome, CPF, endereço, geolocalização, né? Muitas vezes você tem o seu aparelhinho. A geolocalização, sim. Se eu chego até a pessoa, a geolocalização é um dado pessoal. Hábitos de consumo, se eu conseguir chegar até a pessoa usando o dado hábito de consumo, é um dado pessoal também, entre N outros que nós temos por aí. Passaporte, CNH e etc. E o que é tratamento? Tratamento é qualquer operação que você faça com esses dados pessoais. E quando a gente fala operação, ela pode ser qualquer um desses verbos que você está vendo aqui, entre milhares de outros que possam existir. Então é acessar, classificar, capturar, excluir, eliminar, armazenar, arquivar, processar, comunicar, transferir, editar, Então todos esses verbos, tudo que você pode fazer com dado pessoal é considerado tratamento. Então, a LGPD, ela então incide sobre o tratamento, que são essas ações, de dados pessoais, que são os dados a qual você consegue identificar uma pessoa. Vamos dar um exemplo? Você capturou o nome do Fabrício, o CPF do Fabrício e o RG do Fabrício, armazenou esses dados e compartilhou com uma outra empresa. Então é isso que a LGPD olha. Então você utilizou dados pessoais, porque o meu nome, o meu endereço, o meu RG, o meu CPF são meus dados pessoais, e o tratamento que você fez, quais foram? Você capturou, coletou esse dado, você armazenou esse dado, você compartilhou esse dado. Então esses foram os tratamentos que você fez com os meus dados pessoais. Legal? Entendeu? Conseguiu então visualizar? E isso é tratamento de dado pessoal. Então a lei ela incide sobre este tema, desta forma, ok? Então dando prosseguimento, existe uma classificação dentro da LGPD que são os dados pessoais sensíveis. O que são os dados pessoais sensíveis? O dado pessoal sensível é aquele dado que ele pode levar à discriminação. É isso que a LGPD olha. São aqueles dados relacionados à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos, ou alguma organização de caráter religioso, filosófico, político, dados de saúde, etnia, origem racial, dados genéticos, biométricos, relacionados à vida sexual. Então, todos esses dados que podem levar a uma discriminação, eles são considerados dados pessoais sensíveis. Isso aqui é muito importante,
Por que é muito importante? Porque os dados sensíveis, eles têm um peso muito maior perante a LGPD. Exatamente por poderem ser utilizados para discriminação, eles são dados que são tratados de uma forma muito mais rígida e é necessário, obrigatório, que haja consentimento. O que é o consentimento? É a autorização do titular, do dono daquele dado, para uma finalidade específica, para uma finalidade determinada. Olha, estou pegando o seu dado sensível X para esta finalidade, e essa finalidade ela tem que ser legítima. Eu não posso, só porque eu quero. Vou dar um exemplo. Muitos hospitais, eles precisaram se adaptar. Foi uma adaptação até de certa forma simples, por conta dos dados sensíveis. Era muito comum a gente encontrar no formulário de entrada de um paciente no hospital a pergunta sobre religião. Qual era a sua religião? E por que existia essa pergunta? Porque muitas religiões não permitiam a transfusão de sangue. E aí eles classificavam aquelas religiões e se a pessoa escrevesse uma delas, eles não faziam ou pediam autorização. Aí tinha os procedimentos específicos de cada local. Mas fato é que religião é um dado extremamente sensível e discriminatório, pode ser usado para isso. Então o que os hospitais precisaram fazer? Simplesmente mudar o formulário, seja ele digital ou em papel, lembra? A lei é sobre dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, se esse formulário era em papel ou era digital, pouco importa. A lei se aplicava a ambos. Então, os hospitais precisaram mudar. E foi uma mudança até simples. Bastava você colocar, ou basta colocar, aqueles que ainda não fizeram. Se você trabalha no hospital, conhece alguém que trabalha, pergunta se tem essa questão lá. Se tiver perguntando qual é a religião, acenda uma luz vermelha, nem amarela, vermelha, e pede para que a pessoa, ou você mesmo, se for a sua empresa, se você trabalhar no hospital, pede para adequar isso. Isso é muito perigoso. Simplesmente fez a modificação. Você aceita transfusão de sangue? Sim ou não. Está resolvido. O paciente, ele só está dizendo se ele aceita ou não aceita. É simples assim. Mas e se ele estiver desacordado? Ok, você vai perguntar para um parente, você vai perguntar para alguém próximo, mas não precisa perguntar religião. Basta você perguntar se aceita ou não, sim ou não. Perceberam? Como que às vezes a gente cria um monstro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e às vezes ela pode ser complexa mesmo, dependendo do nicho de mercado, ok, mas tem certas coisas que fazem sentido. E são simples de serem adequadas, são simples de serem corrigidas. Porque realmente, eu precisar perguntar qual é a religião, o que isso muda? Não, eu só preciso saber se ele vai aceitar ou não transfusão de sangue. Então pergunta isso, não pergunta a religião. Então é este olhar clínico que você precisa começar a ter se você vai trabalhar com o tema, seja na sua empresa ou seja como prestador de serviço, como consultor. Tá? Então, eu tenho mais de 2.000 horas aí de consultoria em adequações em grandes empresas, de todos os nichos de mercado que você imaginar, e a gente encontra muitos cenários similares a esse dos hospitais, com perguntas que elas têm um cunho, elas têm um objetivo, e o objetivo ele é legítimo, mas a pergunta é desnecessária, ou o tipo de pergunta que está fazendo ela é desnecessária. Basta eu perguntar um sim ou um não em uma certa questão. Eu não preciso perguntar partido, religião, filiação, ou algum dado mais sensível. Basta eu perguntar se a pessoa quer ou não quer, aceita ou não aceita uma certa coisa, como é o caso, então, da transfusão de sangue. Legal? Entendeu, então, o que é dado sensível? Bacana. Então, com o conceito do dado sensível, a gente encerra esse tópico, esse módulo, tá? Sobre os conceitos da LGPD, e eu aguardo você no nosso próximo módulo. Um grande abraço. Tchau, tchau.